Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Fabiano Cataldo de Azevedo. Eu coordeno o grupo de pesquisa de estudos sobre patrimônio bibliográfico documental, vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que organiza essa atividade na tarde de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Saúdo especialmente a nossa convidada, Patrícia de Jesus Palma, nossa convidada lá de Portugal, que teve a generosidade de aceitar esse convite para falar sobre um pouco da sua pesquisa. Lembrando a todos que essa atividade está sendo gravada. Depois de um processo de edição, nós vamos disponibilizar no canal do YouTube desse grupo de pesquisa, um canal também institucional. Bom, vamos aos trâmites formais desta ppatividade. Saúdo também aos participantes que estão aqui, os ouvintes. Temos alguns ouvintes também, participantes brasileiros, participantes portugueses também. Sejam todos bem-vindos, não obstante o horário para vocês aí em Portugal. Patrícia de Jesus Palma é doutora em estudos portugueses, com especialidade de História do Livro e Crítica Textual, sendo investigadora integrada do Centro de Humanidades da da Universidade Nova de Lisboa, onde desenvolve temas como a circulação cultural no espaço europeu e transatlântico, a história e o patrimônio da imprensa e da edição, e as relações entre a cultura e o desenvolvimento territorial, fazendo parte do grupo fazendo parte do grupo Leituras e Formas de Escrita, é especialista na história da imprensa no Algarve, tendo sido a coordenadora científica do projeto Hemeroteca Digital do Algarve, apresentado ao público em dezembro de 2019. O seu trabalho tem sido apresentado em encontros científicos, em conferências, em revistas e livros de especialidades nacionais e internacionais. É fundadora das marcas Lugar Comum e Moinho de Ideias, projetos colaborativos que criou para fins de investigação, consultoria, ação cultural e educativa, fomentando o acesso ao conhecimento e à fruição cultural. O trabalho da Patrícia está muito relacionado tanto com as minhas próprias pesquisas dentro do grupo, tanto no que diz respeito à história do livro, à história das bibliotecas, mas com esse olhar voltado para o aspecto do patrimônio bibliográfico. Além desse currículo sensacional, a Patrícia lançou o ano passado este livro, que vocês podem ver aqui pela quantidade de post-it, que é um livro que eu tenho lido bastante, consultado bastante. É o livro chamado O Reino das Letras, a cultura letrada no Algarve, o lugar do impresso em 1759 a 1910, que é fruto da tese de doutorado dela, que depois eu vou colocar o link para vocês aqui, quem quiser ter acesso a um pouco mais das pesquisas da Patrícia. Bom, passo a palavra para você, Patrícia. Um bom evento para todos e boa palestra. Voltamos no final para abrir para as perguntas. Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada por esta generosa apresentação. É com grande satisfação e sentindo-me muito honrada que venho participar nestas sessões organizadas pelo Grupo de Pesquisa Estudos sobre o Património Bibliográfico e Documental e quero antes de mais agradecer ao professor Dr. Fabiano Cataldo o convite que me dirigiu para vir conversar hoje convosco sobre a expansão do património impresso e a formação portuguesa do mercado das letras oitocentista. Quando nós pensamos em património impresso, normalmente ocorre-nos sobretudo a fase inicial da imprensa, a fase nascente, a produção incunabular,
e depois a fase do apuramento técnico do livro, dos séculos XVI ao século XVIII, e é sobretudo nesse espectro temporal que se situam as principais pesquisas no âmbito da história do livro. Em Portugal, por exemplo, há poucos investigadores a trabalhar a edição contemporânea e o único grupo de investigação que se dedica a esta temática é o grupo Leitura e Formas de Escrita, a que pertenço, no CHAM, o Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa. E, portanto, há uma certa dificuldade em considerar, por um lado, o conceito de património e, por outro lado, o conceito de edição contemporânea, porque é precisamente na contemporaneidade que o impresso se massifica e, portanto, se naturaliza, e daí que seja mais difícil nós pensarmos o impresso contemporâneo como património bibliográfico, porque ele passa de facto a ser naturalizado na sociedade contemporânea. E eu queria começar por esta cronogeografia do impresso, porque muitas vezes nós também pensamos que depois do século XV, XVI, o impresso conhece uma vida um desenvolvimento progressivo, como se de repente a escrita e a leitura fizessem parte de todas as realidades em qualquer parte do mundo, e de facto não é assim. Os ritmos e os rituais do impresso vão evoluindo pouco a pouco e com diferenças em cada um dos territórios. Neste primeiro slide, temos os principais, portanto, as marcas do aparecimento do impresso, a cronologia do aparecimento do impresso, na sua fase incunabular. Em Portugal, a cidade berço da imprensa é a cidade de Faro, no Algarve, de onde hoje vos estou a falar, e a região sobre a qual tenho dirigido a minha investigação. Portanto, a imprensa surge na cidade de Faro, em 1487, e só depois em Lisboa, em Chaves, no norte, em Leiria, Braga e no Porto. No século XVI aparece em Évora, Coimbra e Viseu, e também em Goa e Macau. Mas depois deste aparecimento dos séculos XV e XVI, aquilo que acontece é que há de facto um abrandamento destes vários centros de produção, e apenas Lisboa e Évora e Coimbra mantêm a produção ao longo da época moderna. Portanto, não há este crescimento contínuo que muitas vezes se considera a partir do aparecimento da imprensa. E só no século XIX, precisamente, é que a imprensa se generaliza, é que podemos falar de uma globalização da imprensa, isto é, o momento em que, para o território português e nos seus vários domínios extracontinentais, a imprensa surge de forma generalizada a todos os territórios. Neste outro mapa, ilustra precisamente esta expansão do impresso só, de facto, a ocorrer durante o século XIX. Como vemos, logo no início do século XIX, associado às invasões francesas, o aparecimento da tipografia no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, que hoje aqui nos acolhe, e em simultâneo a reintrodução da tipografia na cidade de Faro. Isto porque, quando há pouco vos mostrava que Faro tinha sido a cidade berço da imprensa, ela foi a cidade berço da imprensa por iniciativa de um judeu, Samuel Gacon. E com a expulsão dos judeus, esta tipografia também suspendeu no final do século XV, só sendo reintroduzida à atividade em 1808, por ocasião das invasões francesas. Depois há uma segunda fase, portanto, durante
o início deste século XIX, há uma quantidade de tipografias que são instaladas no âmbito das invasões francesas e depois do início da Revolução Liberal, e depois, a partir da década de 30, começam a aparecer tipografias nas principais capitais associadas à instalação dos governos civis. Portanto, a partir do momento em que cada região passa a ter a figura administrativa do governo civil, este governo civil vai dispor de uma tipografia para satisfazer todas as suas necessidades burocráticas e administrativas. E só depois, há uma segunda fase, a partir da década de 50, que corresponde ao plano de modernização do país e em que as tipografias continuam a desenvolver-se já de uma forma estável, sólida, porque até à década de 50 muitos dos prelos que foram aparecendo também foram prelos itinerantes, que ora imprimiam, ora suspendiam e mudavam de localização. Eu gostava de sublinhar esta coincidência que hoje aqui também nos reúne e que diz respeito a este ano de 1808 e ao aparecimento, à instalação da tipografia nas cidades do Rio de Janeiro, no Brasil, e na cidade de Faro, no Algarve, em Portugal. Estando ambas associadas ao mesmo contexto histórico, naturalmente, das invasões francesas. Portanto, no caso do Brasil, a 13 de maio sai o decreto que permite a elaboração da imprensa no Brasil, porque na sequência da saída do rei de Portugal para o Rio de Janeiro, e em Faro, esta nova tipografia, que é uma oficina montada por um espanhol, Dom José María Guerrero, é uma oficina que pretende imprimir os panfletos, os folhetos, a propaganda que diz respeito à expulsão dos franceses de Portugal e à restauração da liberdade, que é protagonizada pela população algarvia. Deixem-me contar um pouco desta história que nos une nesta cronologia. Portanto, em janeiro de 1808 chegam ao Algarve as tropas francesas, que ficam alojadas no Paço Episcopal, o principal edifício da região e um dos poderes da região. E em 6 de junho de 1808 surge a primeira revolta no país contra os franceses, nomeadamente no Porto. 10 dias depois, essa revolta aparece num pequenino lugar, na altura era ainda apenas um lugar, muito próximo de Faro, designado por Olhão, em que a população, durante uma missa, se diz contra os franceses e se revolta contra os franceses. E o coronel Lopes de Sousa, que é representado nesta gravura da época, manda afixar, e eu gostava de sublinhar isto, manda afixar os editais com uma proclamação falando aos corações dos olhanenses. E este ato é muito significativo, porque ele associa, neste contexto bélico, a força das armas, representada pelo coronel, e a força da palavra escrita. Portanto, já não bastava a palavra oral, ele manda afixar uma proclamação escrita nas paredes para que a mensagem circulasse.
E reparem que tudo se passa com uma grande velocidade, portanto estamos aqui no mês de junho, em que há o início da revolta no Porto, depois a revolta em Olhão, e nos finais de junho, aqui a partir do dia 16, a revolta inicia-se e é constituída uma junta provisional de governo da região, da província do Algarve. E nos finais de junho, inícios de julho, então, está instalada esta tipografia de Dom José Maria Guerreiro para imprimir os escritos que davam forma e que consolidavam aquilo que a população dizia à época, o botar fora das tropas francesas. Portanto, é uma oficina que claramente funciona como uma arma de guerra. Portanto, está ali para consolidar aquilo que é a revolta da população. Eu fiz a minha investigação de mestrado sobre a atividade tipográfica do Algarve, o levantamento da atividade tipográfica no Algarve. E quando fiz, entre 2005 e 2008, tinha conseguido recuar até 1833, portanto julgava-se que a primeira oficina a estar instalada nesta região na contemporaneidade datava de 1833. E agora, durante a pesquisa de doutoramento, localizei o documento que me permitiu recuar no tempo a instalação desta primeira tipografia no Algarve para 1808. E esse documento é com grande satisfação que o partilho aqui, porque é muito adequado a esta ligação que nós estamos a fazer do Algarve para o Rio de Janeiro. É o documento impresso que corresponde à carta enviada pela Câmara da cidade de Faro ao Rio de Janeiro para dar ao rei a notícia da expulsão das tropas francesas. Aqui temos apenas a reprodução de 3 páginas desta carta. Portanto, trata-se de um folheto com 8 páginas. As primeiras 4 páginas são a carta propriamente dita, dando conta ao rei da expulsão dos franceses do Algarve e de como a liberdade estava restaurada, a independência estava restaurada nesta região, no Algarve. E a última página é aquela que, em pé de imprensa, nos permite atestar a presença da oficina de Dom José Maria Guerreiro nos finais do mês de junho de 1808. Portanto, na página que está ao centro, podemos ver a data, Faro, em Câmara, 30 de junho de 1808. Portanto, o impresso liga-nos desde esta data de forma muito curiosa. Mas como todos sabemos, depois de instalada uma oficina, a imprensa tem esta característica, que ela só sobrevive se estiver em contínua elaboração. E, portanto, aquilo que acontece é que a oficina, a tipografia, responde àquilo que são as necessidades do seu mercado, e neste caso esta oficina respondia às necessidades políticas do momento, mas por outro lado ela também cria as necessidades do público, também forma um público, procura um novo público. E quando nós conseguimos identificar documentos tão frágeis como meras folhas frágeis que eram para ser distribuídas a monte, muitas vezes nós conseguimos ouvir o rumor inicial de mudanças sociais, culturais, políticas, que estão ainda apenas no seu início, a germinar.
E com os folhetos desta oficina, nós conseguimos ouvir uma mudança social que não era possível depois disto, impresso, divulgado, não era possível voltar atrás. O exemplo que eu vos trago a este respeito é uma proclamação feita durante este período, entre 1808 e 1811, que foi escrita por um dos membros desta junta provisional e que era um cônego, o padre do Algarve. E então, numa proclamação em que se apela ao envolvimento e à participação de todos neste esforço de expulsar as tropas francesas, há esta proclamação que é realmente notável. Notável porque é uma proclamação que é dirigida a todos. Isto é, nós consideramos muitas vezes que determinados grupos sociais estão afastados da leitura, estão afastados do impresso, do patrimônio, que não fazem parte das relações da escrita, e, no entanto, esta folha, trata-se apenas de uma folha, mostra-nos precisamente o contrário, ou pelo menos o esforço de incluir determinados grupos que estavam afastados. Então, neste proclama, diz o autor: dignas e virtuosas mães, amáveis esposas e matronas deste reino, sede vós as próprias que leveis vossos filhos, vossos maridos, a encarar o inimigo. Sacrificai os puros sentimentos da natureza e da ternura aos nobres sentimentos do amor da pátria. E agora, sublinho, preferi o nome de cidadãs ao doce nome de mães. Isto é, aquilo a que se está a fazer o apelo é a transformação do papel social da mulher, apelando à sua participação pública, política, pedindo que se inscreva ativamente no curso da história, que participe no curso da história, dando no fundo nome a esta nova realidade que estava em surgimento, o da cidadania, portanto, o da transição entre os súbditos de Sua Majestade e os cidadãos de um conceito também nascente, que é o de nação. E este texto, que foi impresso a 8 de julho de 1808, pedindo a participação das mulheres, que se fizessem cidadãs do seu país, foi depois publicado e afixado a bando, o que significava que depois de ser lido, era distribuído por via oral. Portanto, se não chegava por via da leitura, chegava depois por via da oralidade, como continua a ser corrente ao longo de todo o século XIX. Mas a par destes textos de cariz notadamente político, outros escritos de outra natureza, portanto de utilidade e de proveito material para a vida, ganharam forma e permitem aproximar-nos deste processo de popularização do impresso ao longo do século XIX e nesta fase inicial. O exemplo que vos trago a este propósito é um texto completamente diferente, de 1813, mas que é um dos textos considerados como aquilo que deveria fazer parte, no fundo, de uma biblioteca popular, avant la lettre, e que diz respeito a portanto, é uma instrução para a enxertia dos zambujeiros. Os zambujeiros são são a árvore que dá origem à oliveira.
mas para isso tem de ser enxertada. Então, o bispo do Algarve, Dom Francisco Gomes do Avelar, presidente da Junta Provisional do Algarve durante as invasões francesas, produziu diversos folhetos, nomeadamente de cariz espiritual, mas também outros de cariz prático, de proveito para a vida cotidiana de todos. E este é de particular interesse porque nós, a partir da análise textual e da análise material do exemplar, percebemos claramente quem são o seu público. E o seu público já não é a elite, claramente muito afastada disso. Então, na introdução deste folheto, o bispo Dom Francisco do Avelar justifica a sua publicação dizendo: o fim deste folheto é unicamente instruir o homem do campo. Portanto, temos um impresso a chegar ao meio rural. É instruir o homem do campo do mais necessário e, por isso, se evitam palavras científicas. Os instruídos têm autores que o povo não pode ver, nem ler, nem entender. E, portanto, a estratégia de Dom Francisco do Avelar é produzir um texto que, partindo do conhecimento científico que ele próprio tem, se vai adequar a um novo público leitor que até então não tinha capacidade financeira para adquirir livros e conhecimento, que não tinha capacidade de leitura e que não tinha também de entendimento, porque os livros científicos eruditos não estavam ao alcance do povo. Então há este processo de adequação da linguagem e da forma para que ela possa circular, para que este exemplar possa circular entre o homem do campo. E uma das estratégias que são utilizadas é a da adequação do próprio conteúdo à realidade da região algarvia. E isso pode comprovar-se em expressões como: faz-se a menção só de Tamiça porque se escreve para o Algarve. Portanto, a identificação de um público local. O bispo está a publicar para um público leitor geograficamente circunscrito. E outro exemplo de cunho prático: no Algarve, o tempo próprio para enxertar a oliveira em Zambujeiro principia no crescente da lua de março e finda no cheio da lua de maio. Portanto, tínhamos por um lado as mulheres e temos agora o homem do campo urbano, o homem do campo rural, que os nossos preconceitos estimam que esteve afastado até meados do século XX das letras. Estes textos, estas formas, mostram-nos que houve de facto um esforço para integrar estes grupos sociais que até ao final do século XVIII estiveram de facto afastados do mundo das letras impressas. Ora, estas várias publicações, de que vos trouxe aqui alguns exemplos, formaram, nestes primeiros 20 anos do século XIX, um ambiente legitimador da cultura tipográfica, penetrando, como estivemos a ver, em vários contextos da vida em sociedade, em que se percebe que são os próprios textos que procuram novos leitores, assumindo ora funções políticas, ora pedagógicas, ora espirituais, mas cada vez mais próximos de leitores comuns e de leitores anónimos, ao contrário do que acontecia até ao século XVIII. E isto é algo que se vai intensificar no contexto de uma nova convulsão bélica, que é a Guerra Civil de 1828 a 1834. Ao
contrário daquilo que muitas vezes nós pensamos, de que os períodos de grandes convulsões são períodos de apatia cultural, muito pelo contrário, e sobretudo neste período de 28 a 34, houve até, do ponto de vista cultural, um efeito potenciador, quer no impulso dado à imprensa periódica, à literatura panfletária, quer também a uma nova realidade, que é a realidade da sociabilidade, ou melhor, uma nova forma de sociabilidade. E esta sociabilidade que tem que ver com a escrita, ou seja, uma sociabilidade radicada na escrita e na leitura, é algo de que nos dá conta um relatório do governador civil de Faro, datado de 1836. Faço aqui um à parte, portanto a Guerra Civil termina em 1834, mas na região do Algarve ela prolonga-se devido à resistência de uma figura muito conhecida, que ficou sobretudo conhecida pela designação de O Remexido, e que fez a resistência, continuou a resistência durante alguns anos depois de 1834. Então, em 1836, o governador civil de Faro relatava o seguinte, e cito: as notícias da próxima chegada de emissários encarregados de acender neste distrito o fogo da guerra civil circulam com vigor e parecem ter-se difundido por todas as classes de indivíduos, tendo sem dúvida concorrido para isto a leitura clandestina de periódicos subversivos, como o Eco, o Farol Lusitano, que tão bem me consta serem enviados aos sequazes da usurpação e lidos com avidez em clubes ou conventículos onde se reúnem para este fim. Portanto, todas as classes de indivíduos, não é? Portanto, já não há a separação daqueles que leem e que não leem, portanto, todos estão envolvidos nesta nova forma de encarar a realidade e que se reúnem para fazer a leitura de periódicos. Portanto, o género periodístico a assumir aqui o protagonismo e a definir uma nova relação com a realidade. É de que se passa a ler para agir. E neste contexto, portanto, temos por um lado as reuniões ilícitas, subversivas, como o governador ali reportava, mas ao mesmo tempo temos a constituição de sociedades legalmente aprovadas, em que a leitura também passa a fazer parte destas novas organizações. Esta tabela serve apenas para dar uma ideia do dinamismo que o movimento associativo conheceu logo após 1834 e que prova que o período de 26 a 34 não foi um período culturalmente morto, porque só assim se percebe que logo após 34 se tenham organizado várias sociedades formalmente aprovadas. E eu gostava aqui de destacar a Sociedade do Gabinete de Leitura de Lolé, criado em dezembro de 1835 e que funcionou até dezembro de 1848. Gostava de destacá-lo porque, por um lado, esta sociedade é uma das primeiras a constituir-se no pós-vitória do liberalismo, e é também um dos primeiros gabinetes de leitura a constituir-se em Portugal. E foi, de facto, uma surpresa perceber o funcionamento deste gabinete de leitura, não só por todo o formalismo em que estava assente, em que radicava, mas porque ele foi constituída, portanto, foi constituída uma associação, uma sociedade com estatutos próprios, cujo único fim
como se pode ler no artigo 2º dos seus artigos, e cito: "O só e único fim da sociedade é espalhar a instrução que se adquire com a leitura, meditação e discussão de periódicos bem redigidos." Portanto, trata-se de uma sociedade que é constituída para ler e discutir exclusivamente periódicos, jornais e revistas. E através disto, continua a citação, estabelecer a comunicação das ideias, firmar mais e mais aquela união fraternal que em geral deve ligar toda a família portuguesa e em particular os moradores desta vila, arraigar firmemente no fundo dos seus corações uma constante adesão à rainha e à carta. Portanto, nota-se perfeitamente que é também uma associação de fins políticos, mas que vai exercer toda a sua atividade com base na leitura e discussão dos jornais e dos periódicos. E esta nova sociedade deve ser encarada precisamente como uma nova base institucional de leitura, ao lado das tradicionais bibliotecas eruditas, e que permitiu, por um lado, ler sem possuir uma biblioteca pessoal, porque ela era aberta aos sócios, mas também admitia espectadores, isto é, pessoas que, não estando inscritas na sociedade, na associação, podiam assistir às discussões públicas. A sociedade foi fundada por 18 cidadãos, sendo o principal dinamizador um padre, o padre Rafael Pinto, e uma outra novidade é de que os sócios eram admitidos com base no seu perfil literário. Portanto, tinham de ser alfabetizados para poderem integrar a sociedade do gabinete de leitura. E os periódicos, ao contrário daquilo que acontecia no antigo regime, aparecem como o principal fonte de conhecimento, de informação e de debate. A leitura das atas da Sociedade do Gabinete de Leitura são de uma enorme riqueza para compreendermos o fenómeno da leitura nesta primeira metade do século XIX, mas atendendo àquilo que... ao grupo em que estamos hoje aqui integrados, eu gostava de chamar a atenção para um pormenor muito relevante e que tem que ver com a forma como esta sociedade olhou os periódicos, olhou o impresso. Então, em 1837, a sociedade constituiu uma comissão de arranjo e melhoramento do arquivo do gabinete, que dizia respeito à organização dos periódicos que subscrevia. Portanto, nós temos muito a ideia do periódico, do jornal, da revista, como um material efêmero, facilmente descartável, facilmente destruível, e aquilo que nós temos aqui para esta sociedade é o entendimento patrimonial do periódico, de tal forma que foi constituído o arquivo dos periódicos. Era um arquivo, havia o arquivo dos papéis da sociedade e o arquivo dos periódicos, isto é, uma autêntica hemeroteca oitocentista. E esta comissão apresentou em agosto de 1837, foi formada em junho, e apresentou em agosto as suas principais propostas. E as suas principais propostas eram 3. A primeira delas, completar as coleções lacunares, portanto que tinham falhas devido a extravios, nomeadamente a extravios do correio, completar as coleções assinadas pela sociedade, portanto manter a subscrição das coleções e, por fim, formar o catálogo da coleção da Sociedade do Gabinete de Leitura de Lolé. Estávamos em 1837. E
temos claramente a leitura e a discussão públicas ancoradas na sociabilidade, uma instituição que acaba por ser o microcosmo local do regime constitucional, tendo a escrita e a leitura como um elemento distintivo, e esta interdependência, que é uma interdependência da contemporaneidade, de um novo padrão de vida social, político, cultural, que é a interdependência entre a sociabilidade intelectual, política e um género textual específico, o periódico, protagonista, precisamente, do regime mediático em que nós hoje vivemos, apesar de já com a concorrência de outros meios. A partir da Sociedade do Gabinete de Leitura de Lolé, que vai até à década de 40, o seu funcionamento até à década de 40 do século XIX, começam a surgir nas várias cidades do interior, do litoral, várias sociedades que visam dar resposta a necessidades que o Estado não consegue prover. E então as principais sociedades no âmbito cultural dividem-se naquele tripé da modividência liberal, que é por um lado a imprensa, por outro o teatro, por outro a música. E em 1845 é formado, por exemplo, o principal, ainda hoje o principal teatro do Algarve, o Teatro Letes, criado por um italiano, o médico Lázaro Doglioni, que juntamente com o teatro cria duas bibliotecas. A Biblioteca Teatral, que visava alimentar a atividade teatral da instituição, e uma muito completa e variada biblioteca de impressos. Ao mesmo tempo, surgem novas sociedades para públicos diferentes, uns para artistas, artesãos, outros para comerciantes, portanto, para uma variedade de públicos e, na maioria delas, sempre a presença de bibliotecas e gabinetes de leitura. Portanto, a partir da segunda metade do século XIX, começa a haver a generalização destas estruturas de leitura que incluem uma grande diversidade de públicos. Há uma sociedade que é bastante interessante, que é a Sociedade Centro-União, que foi criada em Lagos, na cidade de Lagos, em 1874, e que nos seus estatutos tem este princípio. O artigo 13º diz o seguinte: os principais deveres dos sócios são frequentar o gabinete de leitura e a biblioteca e a aula noturna, a que podem concorrer igualmente os seus filhos até à idade de 15 anos. Portanto, a Sociedade do Centro-União aceitava sócios, mas obrigava-os a frequentar o gabinete de leitura e a sua biblioteca. Para além disso, aceitava sócios analfabetos, desde que eles frequentassem a aula noturna para poderem aprender a ler e a escrever. Portanto, a leitura e a escrita passa a ser uma condição para a sociabilidade, para integrar determinados grupos sociais. Então, aquilo que nós vamos vendo por estes movimentos ao longo do século XIX é que há cada vez mais uma pressão para a integração social na cultura escrita, na partilha dos valores da cultura escrita. E é uma pressão que é, no fundo, uma construção de cidadania, porque aquilo que nós vemos é que estas iniciativas são iniciativas de grupos de cidadãos que se organizam em determinadas associações para colmatar a falta de Estado.
E é também nesse sentido que surgem as bibliotecas populares a partir da década de 1870. A criação, as bibliotecas populares são criadas por decreto de Dom António da Costa em agosto de 1870 e tinham como objetivo criar pequenos núcleos bibliográficos de cariz técnico, de cariz popular, que pudessem instruir os operários, os artesãos, os pequenos industriais, e constituir, no fundo, um núcleo de leituras que permitissem o progresso, o desenvolvimento do país. Portanto, pela primeira vez se formaliza de forma muito clara a ideia de que o capital cultural é uma premissa para o desenvolvimento do capital económico. Portanto, as duas estão interligadas. E no Algarve, aquilo que acontece, estas bibliotecas muitas vezes transformam-se nas bibliotecas municipais, portanto nas bibliotecas públicas municipais, mas no Algarve aquilo que acontece é que as únicas que são conhecidas, são três bibliotecas populares, foram de iniciativa de cidadãos, de iniciativa privada. Em 1876, o presidente da Câmara de Monchique, da Vila de Monchique, toma a iniciativa a nível particular de constituir uma biblioteca popular. Em 1880, um grupo de cidadãos da cidade de Lagos, no âmbito das comemorações camonianas, propõe ao município de Lagos a constituição de uma biblioteca popular para fazer prova do grau de civilização da cidade de Lagos e na década de 80 surge em Vila Real de Santo António um novo projeto de biblioteca popular de iniciativa de um particular. Estas três iniciativas de bibliotecas populares eram constituídas por núcleos bibliográficos cujo fornecimento partia cerca de metade dos seus livros de ofertas do Estado e outra metade de ofertas de particulares. No que diz respeito ao Algarve, eu tentei identificar estes vários núcleos bibliográficos. E devo dizer que foi bastante difícil. Consegui encontrar documentos que provam a sua existência e, por fim, consegui encontrar um núcleo bibliográfico que nós conseguimos ver aqui nesta fotografia. Portanto, esta fotografia representa a reintegração do património bibliográfico da Biblioteca Popular Camões de Lagos, que eu sabia da sua existência, mas não tinha conseguido encontrar nenhum livro, e eu queria muito encontrar os livros que tinham formado a Biblioteca Popular Camões, porque eu tinha tido acesso ao seu catálogo. Mas tinha dúvidas que, de facto, os livros tivessem chegado à cidade de Lagos e que tivessem sido utilizados por leitores reais. Então, um dia tive a sorte de, no Museu Municipal de Lagos, no seu centro de documentação, quando lá fui procurar pela existência, pela memória desta biblioteca popular, me disseram que não conheciam indícios da existência desta biblioteca. E eu perguntei se podia olhar o centro de documentação e tentar localizar algum livro, algum fragmento que me remetesse para os livros e para os leitores da Biblioteca Popular Camões. Então, na primeira tentativa, o primeiro livro que eu tiro da estante
tenho esta revelação. Um livro com o carimbo, a marca de posse da Biblioteca Popular Camões do município de Lagos, fundada a 10 de junho de 1880, e, ainda mais extraordinário, uma dedicatória de um poeta norte-americano, Henry Abbey, que em dezembro desse mesmo ano oferece o seu livro de poemas à Biblioteca Popular Camões. Era o meu encontro feliz com os livros e com os leitores concretos desta biblioteca, que tinha sido promovida, proposta por cidadãos, por leitores concretos, cujos nomes eu sabia, mas que agora, finalmente, tinha na minha mão a prova dessa existência. E o património bibliográfico, documental, nós só conseguimos, de facto, reconhecer essa sua característica, só o conseguimos reconhecer como património quando nós, de facto, o conhecemos, sabemos o que é que ele significa, o conseguimos colocar no seu contexto e, portanto, conseguimos interpretá-lo, não é? Conseguimos saber qual é o seu significado. Orhan Pamuk, a propósito do seu Museu da Inocência, diz-nos que o património cultural se assemelha ao amor, enquanto atenção profunda e compaixão sentida, a de que o património é realidade viva. E é isto que eu creio que deve ser partilhado por muitos de nós, este encontro com os livros, com os leitores, com o contexto das palavras, que nos permite perceber a circulação, o movimento do impresso e aquilo que ele significa social, cultural, politicamente, que nos permite realmente melhor preservá-lo e divulgá-lo, comunicá-lo. E melhor que ninguém, melhor do que ninguém, daqueles que estão habilitados para trabalhar com o livro, com o manuscrito, cabe de facto esta missão da preservação e da comunicação daquilo que é o património bibliográfico e documental. Muito obrigada pela vossa atenção. Patrícia, não tenho palavras para agradecer essa brilhante exposição e a generosidade com que você trouxe esse tema para nós aqui nessa tarde. Enfim, eu tenho uma infinidade de comentários, de perguntas. Deixa só que eu não estou conseguindo ver você aqui. Pronto, te vejo agora. Agora eu te vejo. Enfim, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Parabéns pela pesquisa, parabéns pela essa abordagem tão delicada. Muito obrigado, tão cuidada. E esse cuidado que você teve em aproximar essa primeira parte da sua palestra com essa história do Rio de Janeiro que eu não conhecia. Eu tenho cheio de perguntas aqui, mas eu vou fazer o papel de um bom anfitrião e dar a palavra primeiro para os nossos convidados. Existe uma pergunta aqui. As bibliotecas populares seriam, então... depois eu coloco essa pergunta, porque eu vou emendar num bloco sobre bibliotecas populares. Bom, Patrícia, eu queria comentar algumas coisas. Bom, inicialmente, essa aproximação, essa informação que você traz, dessa aproximação, que você até coloca muito bem isso, né? De Faro ao Rio de Janeiro, essa conexão, né, tanto do início da tipografia na cidade de Faro, como na cidade do Rio de Janeiro, em 1808,
E também essa, como você diz, né, essa imprensa, essa tipografia como arma, que é muito o que a Elizabeth Eisenstein costuma dizer, né, dessa imprensa que serve como arma, como instrumento, como vai servir muito durante a Reforma Protestante, depois também na Revolução Francesa. Depois, se você puder comentar um pouco mais, que eu fiquei muito curioso, né, desse folheto, dessa imprensa que nos une e desses folhetos que foram impressos, dando notícia, dando informação sobre a invasão de Napoleão em Portugal. Eu achei interessantíssimo também aliás, tem várias frases que você falou que eu fiquei, anotei aqui, tem 4 folhas anotadas aqui, frente e verso praticamente. Eu peço desculpas a todos, eu acho que vocês estão ouvindo um barulho, uma famigerada obra, então assim, me desculpe desse barulho, e pode ser um pouco desagradável. Você comentou também da questão dessa globalização da imprensa portuguesa no século XIX, quando você mostra, você comenta isso e você mostra um mapa onde aparecem tantas tipografias portuguesas, não só em cidades em Portugal, mas também em suas colônias, né? Um outro comentário que eu gostaria de... sim, você traz aí essa informação sobre os folhetos e a importância dos folhetos e como eles são efêmeros, né? Que nem sempre eles conseguem chegar até nós. Isso me lembrou, eu estava lendo recentemente um texto de um teórico, Pierre Namur, do século XIX, onde ele falava, depois eu vou te mandar essa citação, onde ele falava da questão do patrimônio no início do século XIX. Ele orientava que as bibliotecas francesas deveriam tomar cuidado com os folhetos que circulavam em torno nas pequenas cidades onde as bibliotecas estavam. Ele comentava justamente da importância desses folhetos como uma documentação inicial de algumas disputas, de alguns debates. Isso na primeira metade do século XIX, aliás, na década de 10 do século XIX, ele fala isso. E aí ele comenta, né, que são efêmeros, nem sempre eles conseguem circular em todo o país, daí as bibliotecas públicas, municipais, deveriam ter o cuidado em recolher esses folhetos. Sensacional essa sua fala. E você também me chamou a atenção para algo dessa coexistência, né? Fala-se muito, é sempre interessante mencionar isso, da coexistência do manuscrito com o impresso, e você traz um outro exemplo de coexistência, que é o que não circulava impresso, circulava na oralidade. Achei muito, muito, muito interessante isso. Eu vou parar aqui, tem outros comentários, eu vou deixar você recuperar o fôlego. Eu vou parar aqui, que tem mais alguns comentários que eu gostaria de fazer. Queria ouvir você. Eu poderia ficar ouvindo aqui horas. Muito, muito obrigada pelos seus comentários e pelas suas perguntas, e fico feliz que tenha sido proveitoso. Bem, realmente a tipografia de Dom José Maria Guerreiro, a funcionar em Faro entre 1808 e 1811, é uma pérola. E uma pérola, pérolas são também a sua própria produção, porque é uma produção, lá está, do efêmero, do panfleto, desta literatura panfletária que anima as hostes contra o inimigo, não é? Portanto, são apenas folhas soltas, e certamente eu consegui localizar 14 títulos impressos nesta tipografia. Alguns deles se deveu ao facto de terem sido de autoria do bispo, e, portanto, se encontrarem no arquivo do Paço Episcopal, no que diz respeito à atividade deste bispo, e de, entre outros documentos, aparecerem aquelas folhas que na organização interna do arquivo não têm qualquer destaque.
não é? Portanto, é apenas mais um documento da autoria do bispo, sem haver a percepção de que realmente eram os primeiros documentos impressos da contemporaneidade, não é? E que falam, e que falam desta forma das mulheres cidadãs, que é preciso, portanto, é a mudança dos tempos em folhas que estão apenas a correr. E nesta tipografia, eu fazia a alusão à relação entre Faro e o Brasil, mas há ainda outra relação muito, muito interessante que diz respeito à relação entre Faro e o sul de Espanha, Ayamonte. Portanto, como o sul de Espanha também estava invadido pelos franceses, a resistência procurava um sítio também onde imprimir os seus folhetos, onde imprimir a sua propaganda, onde imprimir um periódico contra os invasores. E como não tinha disponível nenhuma tipografia do lado espanhol, acertou com o lado português a imprensa dos periódicos e dos folhetos e das proclamações espanholas na imprensa em Faro. Portanto, Faro serviu como uma plataforma para a independência dos dois países. Uma plataforma de resistência. Completamente, completamente. E nós pensamos, mas era tudo muito demorado, levava tudo dias, não havia meios de transporte. Ora, Faro imprimiu então o primeiro periódico da atual província do Elva, que era a Gazeta de Ayamonte. E imprimia semanalmente, isso significava que as notícias circulavam de um lado para o outro, faziam todo o caminho de um lado para o outro para saírem no dia certo, não é? Portanto, há aqui uma série de estereótipos, de preconceitos que nós temos sobre a imprensa, que este início do século XIX vai realmente destruir, não é? Nos permite olhar a sociedade de então com outros olhos. E avançando para o outro seu comentário, da questão da globalização da atividade tipográfica no século XIX, portanto nós falamos na imprensa portuguesa do século XV até o século XVIII, mas de facto os centros de produção da imprensa estão circunscritos a 3 cidades durante esse período, que é Lisboa, Évora e Coimbra. Portanto, para nós podermos falar de uma estrutura global de produção da imprensa, temos que avançar para o século XIX, porque só nessa altura é que vão existir infraestruturas, recursos humanos e recursos tecnológicos ao longo de toda a periferia portuguesa, em todos os territórios que estavam sob domínio português. Então, essa globalização, essa nacionalização do impresso só acontece, de facto, ao longo do século XIX. Há situações muito, muito engraçadas que dizem respeito à tentativa de criação das imprensas um pouco por estes territórios. Creio que é, por exemplo, em Angola, que há toda uma descrição da imprensa que é levada, a tipografia que é levada no barco, o barco tem um problema, a tipografia volta para trás. Portanto, não é de facto uma coisa fácil, nem linear, isto é, a imprensa não surge com Gutenberg e como que por magia se espalha por mundo todo, não é? Portanto, há condições materiais que são favoráveis ou que não são favoráveis para que a cultura escrita e impressa se expanda. E dos grandes impulsos é de que quando há a permissão para as várias colónias imprimirem, manda-se que a instalação dessas tipografias, dessas oficinas, em cada uma das cidades, das capitais das colónias, seja para imprimir o boletim oficial. E, portanto, é assim que, na maior parte das colónias portuguesas, se dá início à publicação periódica, aos primeiros periódicos desses lugares. Mas é realmente só durante este século XIX, tantas vezes desprezado, não é?
do ponto de vista historiográfico, que a tipografia, que a imprensa se expande, se populariza. Nossos países, é o século XIX que acontece tanta coisa, né? O Brasil, por exemplo, começa como colônia e termina como república. Não Exato. É possível encarar esse século XIX como algo tão homogêneo assim, né? É isso mesmo. E ainda a propósito desta evolução das relações, que nós começámos em 1808, gostava ainda de fazer outra nota em que o Algarve assume um protagonismo interessante nas relações com o Brasil e que diz respeito ao seguinte. Portanto, ao longo da segunda metade do século XIX, há uma luta dos escritores brasileiros para que a literatura brasileira seja assumida como literatura nacional brasileira e não literatura portuguesa, como era tratada em Portugal. Portanto, os livreiros portugueses, os editores portugueses, editavam catálogos com os editores brasileiros na secção de literatura portuguesa. E isto criava, quer dizer, portanto, é todo um movimento de autonomia, não é? De autonomia e de legitimidade da literatura brasileira, todo esse processo. E o primeiro livreiro editor que reconhece a literatura brasileira como literatura brasileira separada da literatura portuguesa é o editor Ernesto Chartrand, o fundador da conhecidíssima Livraria Lelo, no Porto. É ele que edita o primeiro catálogo de literatura brasileira. E quem é que dá notícia deste catálogo, felicitando a iniciativa de Ernesto Chartrand? Um jornal da periferia, no Algarve, a Gazeta do Algarve, que felicita Ernesto Chartrand por ter tido a coragem de publicar um catálogo de autores e de literatura brasileira. E que se reúne a Ernesto Chartrand e aos autores brasileiros contra aquilo que é chamado o complô do silêncio burguês. E que no Algarve, talvez por se sentir também periferia, como o Brasil se sentia periferia, é dado voz, não é? Portanto, há no fundo uma solidariedade entre o Algarve e o Brasil nessa visibilidade que era preciso dar à literatura brasileira. Bom, mas seguindo para a questão dos folhetos. Eu sou muito sensível à literatura efêmera, não é? Porque lá está, estes princípios de cidadania que nós víamos aqui no início da apresentação, foram formados nestas folhas efêmeras, nestes folhetos que eram impressos para não serem guardados. Não é? E daí essa necessidade de nós estarmos atentos a esse património, nós técnicos dos documentos, não é? Historiadores do livro, porque a tendência comum é a de que eles sejam destruídos, a de que não sejam preservados, não é? E então cabe-nos marcar essa posição da preservação dos folhetos, do material efêmero, porque muitas vezes eles estão ainda, como eu dizia a determinada altura, não é? Nós conseguimos sentir o rumor nascente das mudanças nesses folhetos que são também eles marginais, não é? Portanto, publicações marginais. E uma das experiências que eu tive a este respeito muito recente diz respeito ao próprio projeto da Hemeroteca Digital do Algarve, que o Fabiano referiu no início. Portanto, o projeto da Hemeroteca Digital é um projeto que teve como objetivo reunir num único ponto de acesso digital aquilo que andava espalhado por muitas bibliotecas e arquivos públicos e particulares do país, porque nunca houve uma instituição única que preservasse a coleção Hemeroteca do Algarve, portanto, que preservasse todos os jornais publicados no Algarve. E uma das coisas que eu senti foi a de que, ao passarmos para o digital, todo este património efêmero, podíamos de alguma forma estar a pô-lo em risco.
E então uma das tarefas a que nos dedicamos foi sempre a sensibilização para a necessidade de continuar a preservar as coleções impressas, porque a experiência do digital é uma nova experiência cultural, não é a experiência cultural do impresso. Então nós, enquanto instituições de preservação, de guarda, de património, temos que conseguir continuar a oferecer aos nossos leitores a experiência do periódico impresso, a experiência cultural do periódico impresso e agora esta nova experiência cultural que é a do periódico digitalizado, que claro que vai permitir novas leituras, novas ligações, e é todo um novo mundo, mas que não se substitui àquilo que foi a produção impressa. Maravilhoso. Eu esqueci de comentar algo que você falou no início, que para mim é muito caro. Essa última fala para mim é muito cara. Esse cuidado, temos que digitalizar, é muito importante. Nós temos a hemeroteca também aqui na Biblioteca Nacional. O Gabinete Português de Leitura tem uma hemeroteca também, muito boa. Mas esse movimento de conscientizar, porque a tendência dessa sociedade líquida que a gente vive é vamos descartar, né, o físico, vamos ficar só no digital. E realmente é um trabalho muito grande de convencimento, de instrução, de orientação para que se cuide também do objeto impresso. O comentário que me chamou a atenção, que eu gostei muito, no momento, para mim, é muito caro essa ideia, do impresso contemporâneo, né, de que maneira a gente consegue pensar esse impresso contemporâneo como patrimônio bibliográfico. Eu tenho discutido muito isso, Patrícia, aqui, porque fica-se sempre com a ideia de que o patrimônio bibliográfico paira apenas no livro antigo. E o contemporâneo, né? Nós temos livros com uma literatura aí, uma produção tipográfica muito rica no contemporâneo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode pensar, eu costumo, na minha tese eu estudei um pouco isso, que eu acredito que nós vivemos um momento de efervescência e áurea da nossa tipografia na primeira metade do século XIX, aliás, na primeira metade do século XX, dos grandes capistas, das técnicas que os tipógrafos foram criando, os editores, né, de coloração, enfim. Então, é realmente muito cara essa sua reflexão. Eu gostei muito, obviamente, dessa citação, ideia de cidadãs, né? Cidadoas, né? Cidadoas. É precioso. É precioso, é verdade, é precioso isso. E, ou seja, e esse impresso, aonde você mostrou aí um pouco dessa divulgação científica para o povo, é um pouco isso, né? Eles fizeram esse impresso para o meio rural. Eu achei isso muito, muito interessante, porque me lembrou um caso de uma biblioteca popular que não existe mais, aliás, ela existe de um outro nome. No século XIX, em 1870, na década de 70 do século XIX, Dom Pedro II autorizou a criação de uma biblioteca popular na cidade de Vassouras. A cidade de Vassouras, aqui no Rio de Janeiro, faz parte de um complexo chamado Vale do Paraíba, Vale do Café, onde existiam as grandes fazendas de cafeicultores. E essa fazenda, quem estudou essa biblioteca foi um colega meu, doutorado, e essa biblioteca, ela era o foco dela era livros técnicos, livros para a agricultura. E eu não tinha encontrado, e ele também não, nenhum fenômeno parecido aqui no Brasil. Vou falar para ele, para conversar com você sobre essa biblioteca, esse exemplo, e mandar para você também a pesquisa dele. Porque ele percebeu, foi uma biblioteca subsidiada pelo governo imperial. Dom Pedro II tinha muito apreço por essa biblioteca e, essencialmente, livros técnicos, livros para ajudar no progresso da agricultura, na agricultura do café naquela região. Um outro detalhe que foi abordado, claro que isso aí é a minha menina dos olhos, embora eu tente me livrar do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, porque eu não consigo me livrar dele, estudei na graduação, no mestrado, e fica ainda pairando.
Você comenta esse período de 1834. Aí, em Portugal, com a Guerra Civil, né, com a Guerra Civil, a fundação do gabinete de Lolé, e me lembrou a conjuntura da fundação do Gabinete Português de Leitura aqui do Rio de Janeiro, em 1837. Fundado por portugueses liberais que saem do Porto e de Lisboa para o Rio de Janeiro. Alguns vão para o Rio de Janeiro, vêm para aqui para o Rio de Janeiro, outros vão para o Rio Grande do Sul, mas voltam para cá e aqui eles criam essa associação, né, que é a primeira associação portuguesa no Brasil, especificamente. E dentro desse gabinete, Patrícia, também eu nunca tinha lido nem ouvido uma análise como essa que você fez sobre os periódicos, porque me chamou a atenção a devoção, praticamente, que eles davam aos periódicos. Como que eles construíram uma rede de sócios, que havia um sócio em Lisboa, no Porto, em Bruxelas, em Paris, em Londres e Nova York, com o objetivo de comprar livros e assinar periódicos. E o valor que eu nunca tinha olhado por esse ângulo que você apresentou aqui, dessa organização tão cuidadosa dos periódicos. Vou parar por aqui. Se deixar, eu fico falando para você. Mais uma vez, muito, muito obrigada pelos seus comentários. De facto, a Biblioteca Popular parecem-me realmente experiências muito similares. A biblioteca de que o Fabiano falou e esta que eu conheço melhor, que é a Biblioteca Popular Camões, porque é aquela que tem mais documentação. E realmente o fundo bibliográfico, portanto, havia uma ideologia para o que deveria ser a Biblioteca Popular, que era precisamente a de alimentar com leituras instrutivas, práticas, muitos manuais, muitas instruções. Os manuais de agricultura são uma presença, as instruções, o manual para fazer vinho, o manual para cuidar das videiras, para cuidar das hortas, de higiene, os manuais de higiene, muito, muito importantes. Portanto, por um lado as ciências naturais, as ciências aplicadas e depois outro elemento também muito importante, que era a literatura e a história pátrias. Porque estas bibliotecas, por um lado, queriam formar o povo, queriam dar-lhes uma leitura, portanto, um conjunto de leituras básicas, mas que os ajudassem na sua vida material, na sua vida prática, mas, por outro lado, formar cidadãos e formar aquilo que se entendia pela nação cultural. Não é? E essa nação cultural era alimentada pelas leituras de história e de literatura práticas. E muito o Dom José da Costa tem o Dom António da Costa, perdão, o mentor destas bibliotecas, tem esta frase icónica. Ele diz: universalizar a instrução é multiplicar a riqueza pública. Portanto, claramente o capital cultural associado ao capital financeiro e em articulação um com o outro. O gabinete de leitura de Lolé é também a minha menina dos olhos de ouro, porque é realmente surpreendente todo o cuidado formal da organização da sociedade. Eram constituídas comissões para discutir todos os aspectos que diziam respeito às assinaturas dos periódicos. Havia o cuidado de assinar periódicos da facção inimiga, para se saber exatamente o que é que estava a ser planeado pelo inimigo, mas, portanto, havia esse conjunto de leituras muito abrangente que depois vai evoluindo, percebe-se pelas assinaturas que o Gabinete de Leitura de Lolé faz, vai evoluindo das leituras exclusivamente políticas para as leituras familiares, de índole familiar, de índole prática, a assinatura
o Recreio das Famílias, portanto, em que se previa claramente a inclusão das mulheres nestes materiais de leitura, embora elas não pudessem frequentar a sociedade, os sócios podiam levar os materiais de leitura para casa com regras muito rígidas, portanto, não podiam levar sem antes trazer o que tinham levado, tudo muito rígido, muito controlado. E depois aquilo que foi também uma surpresa para mim foi realmente nesta fase, nós vínhamos de um período em que pensar uma biblioteca era pensar um catálogo de livros, portanto eram estantes com livros, os periódicos não faziam parte desta realidade e de repente temos uma sociedade, uma instituição apenas para dar guarida aos periódicos, apenas para discutir as ideias dos periódicos. E com este entendimento patrimonial do periódico. Portanto, o periódico, ao contrário do entendimento que nós hoje temos, não foi considerado como um material efêmero de consumo diário para deitar fora. Muito pelo contrário, portanto, foi constituída esta organização que tinha como objetivo encadernar os periódicos, protegê-los, organizá-los, formando deles um catálogo. Portanto, esta visão patrimonial é completamente inédita, original, na fase ainda inicial da formação dos gabinetes de leitura e também nesta fase inicial do protagonismo que a imprensa periódica virá depois a ter em grande força durante a segunda metade do século XIX e que aqui é muito, muito, muito evidente de que realmente o padrão social, cultural, político tinha mudado, não é? Portanto, é uma instituição que consolida essa mudança. Obrigado, Patrícia. Eu vou encaminhando já aqui para o final, que eu estou explorando você demais. Aí já são 6h21 da noite, né? Então, eu gostei também muito do momento em que você cita de como a marca de posse, no seu livro você menciona também a questão dos conventos, né? Como a marca de posse elas foram importantes como elemento comprobatório, tanto para você como investigadora, quanto para a própria história da instituição em si. A sua citação, a sua fala final foi realmente comovente para quem trabalha com patrimônio bibliográfico, né? Que nós temos um teórico aqui no Brasil, que é o José Reinaldo Gonçalves, que ele diz, uma frase que eu gosto muito, que não basta o ato legal de instituir o patrimônio, é preciso que tenha ressonância e aderência. E essa frase que você traz no final, ou seja, nós só conseguimos reconhecer o patrimônio bibliográfico documental quando nós colocamos esses documentos em perspectiva, quando passamos a conhecer melhor. Né? É um pouco do que eu costumo dizer, até mesmo para os livros contemporâneos. Eu não tenho como reconhecê-lo se eu não estudo a história do livro contemporâneo, que ainda aqui acontece o contrário, Patrícia. O século XIX é muito estudado aqui no Brasil, na história do livro, e o século XX ainda tem muitas lacunas, né? Acontece um pouco o contrário aqui. O XX tem algumas... O XIX tem imensos pesquisadores trabalhando, aprofundando essas pesquisas sobre isso. O XX realmente é bem menos, tem muitas lacunas. Eu gostaria de perguntar para você se você deseja fazer mais algum comentário. Antes de repassar a palavra para você, eu gostaria de, antes de passar a palavra, de fazer duas menções. Primeiro, oficialmente aqui gravando, né, ao Nelson Vaquinhas, nosso colega que fez essa ponte, foi o Nelson que me apresentou a você, ao seu trabalho, a sua pesquisa. Agradeço imensamente ao Nelson, acompanho os trabalhos dele. E eu percebi que aqui na sala tem uma pessoa que eu admiro profundamente, que foi uma grande mestra para mim, que é a bibliotecária Leonor Antunes, da Biblioteca Nacional de Portugal, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, muito querida aqui no Brasil, né? Muito querida. Enfim, passo a palavra para você, Patrícia, e espero que essa interação aqui seja a primeira de muitas. Eu estou me contendo para parar as perguntas, os comentários aqui.
Muito obrigada. Faço também votos de que assim seja, Fabiano, que possamos continuar aqui a colaborar, porque já vimos, temos aqui muitos pontos em comum. Eu gostava só de, para terminar, de sublinhar de facto esta importância de se olhar as periferias do impresso com um outro olhar. Nós estamos muito habituados a trabalhar os grandes centros produtores, não é? Portanto, os centros produtores serem a referência, quer os centros de produção, quer os de consumo, não é? A serem a referência, mas se nós os colocamos em perspectiva, percebemos que os centros são a exceção, não é? São a minoria. Aquilo que é o geral é toda a periferia, não é? Portanto, para nós podermos ter uma visão de conjunto, e nomeadamente das relações entre centros e periferias, e que centros de que periferias, não é? Porque estas também não são relações estáveis e o circuito do impresso está constantemente a reelaborar as relações culturais entre centros e periferias. Não é? Daí que seja realmente muito importante trabalhar a produção cultural na periferia, o consumo cultural na periferia, desde os inventários, portanto, conhecermos de facto aquilo que foi produzido. Eu experimentei na minha pesquisa pessoal um enorme deserto do ponto de vista das fontes documentais, porque precisamente estava a trabalhar a edição contemporânea e, portanto, este efeito de naturalização daquilo que está connosco, daquilo que é produzido connosco diariamente, não é reparado, não é? Há uma maior dificuldade em perceber a sua dimensão histórica. E, no entanto, ela é fundamental para nós conseguirmos perceber o quadro cultural de um determinado país, das suas relações com outros países, na dinâmica mais global, na dinâmica global. Portanto, há uma história global da cultura escrita a ser continuamente explorada e que não deve ter hierarquias, não é? Portanto, devemos conseguir saber trabalhar nas diferentes escalas, mas sem produzir hierarquias sobre essas escalas, não é? Elas permitem-nos ver coisas diferentes, com olhares diferentes, porque com lentes diferentes. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Patrícia. Realmente foi sensacional, excepcional. Obrigada. Excepcional. E que possamos, né, continuar esse nosso diálogo, porque realmente nós vimos agora o quantas pontes ainda estão por ser construídas e quantas foram construídas agora. Agradeço mais uma vez a todos os presentes, agradeço o interesse pelo tema, por participar. Eu vou falar uma frase, usar uma expressão que o David Pearson usou recentemente numa conferência que ele fez para um evento que nós organizamos aqui. Precisamos pregar esse evangelho, que é o evangelho do patrimônio bibliográfico, do patrimônio documental, dos acervos históricos e sua preservação. Boa noite para vocês aí em Portugal, boa tarde para todos aqui no Brasil e muito obrigado. Patrícia, até a próxima. Boa noite a todos. Breve. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada. Adeus. Até breve.